Olá, estamos iniciando mais um programa do Desenvolve Vale, agora já em 2023, trazendo aqui todo um otimismo, trazendo aqui toda uma motivação para que esse ano seja espetacular para todos nós. Desafios todo mundo tem, qualquer classe social passa por desafios, empresas, sociedade como um todo. Mas temos que continuar caminhando, continuar fazendo, continuar principalmente acreditando que o futuro possa ser melhor e mais próspero a todos. Então quero começar esse programa desejando um espetacular 2023. O Desenvolve Vale não abre mão do desenvolvimento. Todo mundo busca uma região próspera, uma região com emprego, uma região com segurança, com mobilidade, e esse é o objetivo do nosso programa aqui na SBT TV Tati. É justamente falar e trazer discussões importantes para esse desenvolvimento. E por falar em desenvolvimento, hoje tem um convidado muito especial aqui conosco, iniciando o primeiro programa do ano de 2023, prefeito da cidade de Jacareí, Isaías Santana. Prefeito, muito prazer tê-lo aqui, um prefeito aí que já está no seu segundo mandato, um compromisso bastante sério com o desenvolvimento da cidade de Jacareí. Então, um prazer grande estar aqui conosco. Prazer é todo meu, Kiko. Quero cumprimentá-lo pela felicidade de estar à frente desse movimento e pelo programa que você leva aos lares do Vale do Paraíba mensagens de esperança e de perspectiva de bom crescimento para a nossa região. Obrigado, prefeito. Realmente a gente tem se esforçado, né? Nós moramos numa região que foge do padrão brasileiro, né? O Vale do Paraíba ele tem características realmente muito motivadoras de tantas questões positivas que as cidades têm. São José dos Campos, Jacareí, Pindamonhangaba, o litoral, Serra do Mar, né? E mesmo assim sabemos que continuam tendo desafios e é normal. Queria ouvir um pouquinho, estou vendo aí alguns movimentos importantes de mobilidade, né? Porque a mobilidade hoje talvez seja o maior desafio das cidades. Você pega uma cidade como São Paulo, por exemplo, eu, como critério, só vou à cidade de São Paulo agora, prefeito, se realmente tiver que ir. Aí, não, porque a questão da mobilidade já faz você desanimar, porque é no mínimo 3 horas para chegar, 3 horas para voltar. Eu queria saber, Jacareí eu estou vendo que investiu nesses pontos de mobilidade, agora nos próximos dias vamos ter uma inauguração aí de um sistema viário. Queria entender esse movimento viário de Jacareí. Olha, mobilidade é fundamental, porque reduz distância, economiza para as pessoas que precisam se deslocar de casa e facilita os deslocamentos, principalmente para emprego. Jacareí cresceu numa bacia, numa barriga, entre a primeira entrada saindo da Dutra, vindo de São Paulo, Sim. E a primeira entrada saindo da Dutra, vindo de São José dos Campos. Entre uma e outra entrada, nós temos a Estrada Velha, o antigo traçado da Estrada Velha, Certo. que passa necessariamente pelo centro, com 2 pontes apenas. Paralelo a isso, nós tivemos o desenvolvimento na Humberto de Alencar Castelo Branco e depois na Biagino Kef, do grande crescimento industrial da cidade. Lá estão as grandes indústrias. Hoje, Que tem a Ambev lá na ponta. exatamente. E as demais empresas aqui do outro lado da Dutra. Do lado de cada Dutra. Aí nós temos 2 acidentes geográficos importantes, né? O Rio Paraíba, dividindo a cidade de Jacareí, e a Dutra, uma rodovia federal, hoje com pedágio. Qualquer deslocamento nesse eixo obriga as pessoas ou passarem pelo centro Sim. ou usarem a rodovia Dutra. O que a Dutra não quer, né? E nem pode ser porque é uma rodovia federal. Uma rodovia federal. Não pode ser uma alternativa de trânsito viário. Mas também não pode ser o centro. O centro está espremido. Faz primeiro. O centro foi planejado com uma população de 70 mil habitantes. Hoje nós temos 250 com o novo censo. Aliás, esse censo foi a grande surpresa, né? Porque no Vale do Paraíba diminuiu a população, mas a cidade de Jacareí ganhou população. Mudou Exatamente. de quanto para quanto, De prefeito? 236 para 251 mil habitantes. Já tem alguma análise, o motivo disso, não?
A gente tem o grande desenvolvimento da construção civil, com a verticalização da cidade, que faz com que o planejamento urbano atrase um pouco para saber quantas pessoas estão morando nos prédios. E a gente tem, pós-pandemia, uma grande ocupação da zona rural. As pessoas que tinham sítio de recreio, local de recreio, com o transporte, com o trabalho à distância, com o trabalho por internet... Se deslocaram para lá. Se deslocaram para o interior. Esse fenômeno vai atingir grandes cidades do interior do estado e do Brasil. Então, terminando a conclusão, o que a gente precisa? O desenvolvimento da cidade no eixo da antiga Estrada Velha foi crescendo e foram aumentando as ligações. Centro-Dutra. A gente tem a Lucas Nogueira H6, Centro-Dutra. Depois a Humberto de Alencar Castelo Branco, Centro-Dutra. Jogando para as pontes que estão lá no centro. Exatamente. Depois a Malek Assad, Centro-Dutra. Agora a Davilino, Centro-Dutra. E a Lúcio e a Getúlio Vargas, Centro-Dutra. Precisamos amarrar essas avenidas por trás dos bairros e antes da Dutra. A grande alternativa que nós temos é a Adhemar de Barros. Então nós vamos fazer uma obra que é a ligação da Adhemar de Barros com a Davilino e a Getúlio Vargas. Facilita bastante. Agora estamos entregando a continuidade da Adhemar de Barros, porque ela vai passar a Malek Assad e chegar até Humberto de Alencar Castelo Branco, com a ponte Mário Covas. Já passando o Rio Paraíba ali, Exatamente. Não precisando ir até o centro. E nem a Dutra, que é um grande problema hoje. Na sequência, a Humberto de Alencar Castelo Branco, ela termina no trevo da Pensilvânia. Certo. Ali nós temos uma alternativa tranquila, que é levar a projetada que tem ali saindo da Pensilvânia com a Padre Eugênio até a divisa do Tanquinho, que nós vamos recuperar o Tanquinho. 60 milhões a obra para resolver a drenagem do Tanquinho. Ótimo. Esperamos no Tanquinho um empreendimento privado, porque tem um loteamento industrial já projetado, com licença da CETEBS, que vai trazer uma avenida da Lucas Nogueira H6, que é do Esperança, até a margem do Tanquinho. Ora, se eu levar a projetada até o Tanquinho, ali 3 aduelas resolve o problema e eu crio um grande corredor de todo o transporte da cidade, unindo regiões oeste, norte e leste, sem passar pelo centro nem pela Dutra. Excelente. Essa é a grande importância da Avenida Mário Covas e da Ponte Mário Covas, que vamos entregar agora, dia 12. Então, dia 12, entrega a ponte, que já é essa primeira ligação, que já começa a desaliviar ali a questão do centro, então. Com certeza, ela vai trazer o trânsito de toda a região do Flórida sem passar pelo centro, e ela vai levar para a região do Flórida, que é a região oeste, todo o trânsito da região norte e oeste sem passar pelo centro. Eu acho isso um ponto muito importante, porque a gente não vê cidade no mundo nenhuma desenvolvida que não tenha mobilidade. Porque hoje tempo, né, no português, claro, tempo é dinheiro. Eu acho que isso, para a cidade de Jacareí, eu vejo que a cidade de Jacareí está começando a ganhar um destaque maior, perdendo aquela característica mais de interior, de uma cidadezinha do lado de São José dos Campos, que era, e se tornando hoje uma grande parceira de São José dos Campos. Conheço muitas pessoas que trabalham em Jacareí já, e vice-versa, né? Utilizando o acesso para Jacareí hoje, muitas vezes, para São José muito mais rápido do que alguns bairros aqui internamente. Né? Aquela Vila Branca também ficou muito bom. Esse viário, claro, as ruas centrais de Jacareí sempre foram conhecidas pelo estreitamento de calçadas, muito apertadas, e acho que com esse movimento começa a corrigir isso aí, né? Tirar do centro e facilitar os 8 acessos. Os 8 acessos. Você sabe que as estradas velhas não tiveram a duplicação delas quando houve a ampliação, né? Você vem pela Estrada Velha de São José dos Campos, em Jacareí inteira ela é tímida. Sim. Quando chega em São José, várias avenidas. Então, perfeito. Nós vamos para um breve intervalo comercial e vamos continuar falando dessa questão de mobilidade, que é muito importante para o desenvolvimento local. Vamos para um intervalo comercial, voltamos em seguida. Muito bem, estamos de volta, hoje conversando com o prefeito da cidade de Jacareí, Isaías Santana. Nós falávamos no primeiro bloco da importância da mobilidade, né? De você ter novas avenidas, novos acessos, não depender de pontes que estão lá no centro, que tem que cruzar a cidade de Jacareí para ir de uma região a outra. E a gente enfatizava que isso é importante para todo mundo, porque isso gera desenvolvimento, gera
emprego, gera uma série de questões. Prefeito, isso também pode ir corrigindo alguns erros, né? Porque esses dias eu fui lá no Vila Branca, aliás, muito bonito ali, almocei ali, inclusive, mas o acesso é muito tímido, né? Aquela voltinha que você tem que fazer na Getúlio Vargas e também na volta que você... Para quem não é da cidade, fica até meio confuso, né? Então, acho que esses cuidados que o senhor está tendo na sua gestão são importantes, né? Olha, mobilidade e drenagem são 2 problemas da cidade. A cidade cresceu com pequenos e tímidos projetos de urbanismo. É preciso fazer grandes projetos de urbanismo pensando na cidade planejada. Seria muito mais fácil, quando foi projetado o Vila Branca, já ter garantido um acesso Sem dúvida. à altura da cidade. Agora, o que nós queremos? Nós queremos trabalhar junto com São José. Você sabe que toda a região do Urbanova tem problemas pelo acesso à Via Dutra. Tem que passar um trecho importante da cidade. Com a Via Oeste, está já chegando perto de Jacareí. Se a gente conseguir ligar com 2 quilômetros, menos de 2 quilômetros, a Via Oeste, a Davilino, nós vamos dar uma alternativa mais rápida, inclusive para o joseense, de chegar na Dutra que vai para São Paulo, depois do trevo principal de Jacareí, do primeiro trevo. Isso nós estamos conversando com o prefeito Anderson, conversando também com a Nova Dutra, porque depende de acerto com a Nova Dutra, para ainda no nosso mandato, se Deus quiser, entregar essa ligação autônoma da Davilino com a Via Oeste de São José dos Campos. Eu acho que o prefeito Anderson de São José dos Campos com certeza vai se sensibilizar. Aliás, essa semana ele tem filmado aí algum início de obras da Via Jaguari, que é o mesmo conceito aqui na cidade de São José dos Campos, tirando do centro, colocando em vias colaterais, né? E não depender da Dutra, eu acho que vai ser uma grande satisfação para todos nós. Porque, na minha opinião, a Dutra ela tem que se preocupar como estrada, mas a gente não sente que ela tem as dores dos municípios. É muito difícil levar algum desafio para a Dutra porque ela concentra na estrada. Só que é uma estrada que corta o Vale do Paraíba. Eu acho que essa união entre os prefeitos aqui para sentar na mesa com a Nova Dutra é fundamental. Aquela saída que tem na Johnson lá, prefeito, é desumana. É inacreditável quando você sai daqui em horário de pico, sentido Jacareí, no trevo ali de São José dos Campos, que afunilaram para um carro. Isso é uma vergonha. Isso nos deixa envergonhado de saber que teve investimento de várias faixas do viário para afunilar para uma. Eu já vi ali acidente de moto, carro que freia, a moto bateu atrás, atrapalha a vida das pessoas. Então, essa preocupação, eu lhe cumprimento, prefeito, porque até há pouco tempo a gente percebia que as cidades só olhavam para os seus municípios. E esse olhar de unir forças, por exemplo, um sistema viário, que já praticamente Jacareí já está chegando com a avenida ali atrás da Unip, conectar com São José, poxa, olha que benefício para toda uma população de ambas cidades. Né? Você tocou num assunto muito importante que deve ser objeto de união de todo morador do Vale do Paraíba. O Vale do Paraíba sustentou todos os investimentos que a Dutra fez em Guarulhos. O Vale do Paraíba, que é o único setor que paga pedágio para a Nova Dutra, e vários, hein? Está sustentando o investimento no trecho do Rio de Janeiro e no trecho da Estrada Velha, da outra rodovia lá, no trecho do litoral. Está tendo investimento lá com dinheiro do Vale. Então, o Vale precisa falar mais alto para pedir que a Nova Dutra olhe com mais carinho para os nossos problemas que circulam as nossas cidades. E o momento é agora, porque foi renovada a concessão da Nova Dutra, ela tem as obrigações dela ali de novas pistas, né, marginais para serem construídas, e eu acho que fica enfraquecido se não houver uma união nessa discussão. Exatamente. Tem que ter uma união, prefeituras locais, que a Dutra corta essas cidades do meio, sabemos da importância que tem a Dutra para essas regiões também, mas essa união de esforços. Eu acredito que a Nova Dutra está atenta a isso e o Desenvolve Vale vai estar acompanhando isso, assim como o aeroporto, né? Começamos a ganhar um movimento regional importante de mobilidade aqui, com esse aeroporto funcionando. Eu tenho falado desse aeroporto, não é de São José, esse aeroporto é da região do Vale do Paraíba. Todas as empresas e indústrias vão ser beneficiadas e a sociedade como um todo por esse aeroporto. Mas assim, eu acho que... E também tem... o prefeito falou da Urbanova, né? Realmente, ali é uma ponte. Né? Aquele bairro ali, ele cresceu absurdamente. Então, tenho certeza que o prefeito Anderson está estudando aí, já tem um movimento aí de uma futura ponte, isso já vem sendo discutido há vários anos
né, sendo pleiteada essa segunda ponte, porque ali também tem uma ligação importante que no futuro com Jacareí, que sai em Arboville, que a estrada já existe, né, prefeito? Passa ali pela Univap, sai em Arboville, que conectaria lá na Pagador de Andrade. Seria mais um acesso para o futuro, né? Bem distante, mas vários empreendimentos privados. Sim. Agora, o que está mais próximo da gente, a gente precisa resolver, que é tirar o morador de Urbanova da dependência de passar pela região já ocupada de São José dos Campos, jogando tudo na Zona Oeste e transferindo lá para Davilino. Isso é fácil de resolver. Ah, tá perfeito. E o prefeito comentou de enchentes. Tem muito problema de enchentes em Jacareí agora ou não? Deus me livre, né? É? Problema seríssimo. Exatamente pela falta de projeto de macro-drenagem. Nós fizemos bastante investimento, 3 piscinões já entregamos, fizemos 4 grandes bairros, mas agora nós estamos fazendo o tanquinho, a obra começa esse semestre e na sequência nós vamos já abrir a licitação também para fazer 3 afluentes do tanquinho. Então toda aquela região do São João, Flórida, Esperança, São Luís, que sofre com enchente, nós nos próximos 1 ano e meio vamos resolver todos esses Então o problemas. prefeito vai terminar o mandato com essas obras. Eu acho que nós vamos fazer... Porque agora passa rápido, né, prefeito? A Ponte Mário Covas, várias obras viárias, 15 creches para a cidade e mais de 8 obras de drenagem para a cidade. Grandes obras de desenvolvimento da nossa Jacareí. Aliás, prefeito, está com uma equipe muito boa lá, né? Sua chefe de gabinete, a Juliana, o secretário Celso. A gente percebe que tem uma equipe lá empenhada com o seu governo, né? Tem bastante gente jovem e boa, né? O Muito Celso bom. é doutor em economia. Fez um trabalho fantástico no plano diretor aí. Exatamente. Com está isenção, conosco. respeitando as regras lá impostas pelo judiciário, dos TACs. O importante é ser bem formado, conhecer a cidade e estar disposto a trabalhar. E gente séria, né, prefeito? Sim, e o Celso reúne todos esses requisitos, está há 6 anos comigo, à frente agora do plano diretor, à frente de todos os investimentos do CAF, e é ele o responsável por segurar nesse período difícil. Você sabe melhor do que ninguém o preço do aço, o preço do asfalto depois da guerra da Rússia, né? E nós conseguimos renovar esses contratos, corrigir os preços e entregar em tempo recorde. Sabe, a Ponte Mário Covas foi projetada em 78. Nossa! A área foi pedida ao Estado em 92. A área foi doada pelo Estado em 98. O projeto foi doado pela Nova Dutra em 2009. Em 2017 nós decidimos, conseguimos o financiamento com o CAF em 2019 e em 2 anos, apesar da guerra e apesar da pandemia, estamos entregando essas 2 obras, a avenida e a ponte. Excelente. Muito bem, estamos conversando então com o prefeito de Jacareí, Isaías Santana. Vamos para um breve intervalo comercial e voltamos em seguida. Muito bem, estamos de volta, hoje conversando com o prefeito da cidade de Jacareí. Bons projetos acontecendo ali, principalmente no sistema viário, no combate a enchentes. E tem um ponto que deixei para o último bloco, que é muito importante, que é a aprovação do plano diretor. O plano diretor ele tem uma importância, para quem não sabe, para toda a sociedade, porque é a legislação municipal que regulamenta o uso de solo, onde você construir novas empresas, novas indústrias, novas residências, tudo mais. E Jacareí, infelizmente, tem tido aí uma dificuldade, não por culpa de prefeitura, mas pela judicialização que o processo da discussão do plano diretor teve. Nós estamos acompanhando, entendemos que vem sendo aí cumprido, né, com muito rigor as exigências que foram feitas aí do ambiente jurídico para que se tivesse a discussão do plano diretor. Participei de algumas audiências públicas, acompanhando de perto tudo isso, mas o assunto continua judicializado. Perde a cidade, perde a sociedade, perde aqueles que precisam de emprego, porque nós não conseguimos avançar em projetos novos enquanto essa lei não tivesse sido discutida. Prefeito, como é que está essa questão do plano diretor, que eu sei que está judicializado lá com uma liminar? Estamos na marca do pênalti, esperando a oportunidade para fazer o gol. É a última etapa.
que é a conferência da cidade para discutir os projetos e elaborar o projeto e mandar para a Câmara Municipal. O problema todo é que o Poder Judiciário intervém, suspendendo o processo, mas não dizendo o que fazer. Você suspende o que foi feito, você suspende o que está em andamento, mas não diz como deve ser feito. E não tem lei nacional, não tem Constituição, não tem regra escrita. A regra é aquilo que a sociedade constrói no processo e que faz edital com isso. Torna-se, depois das decisões, um edital que o poder público faz. Nós obedecemos rigorosamente esses princípios. No entanto, os interesses prejudicados acionaram a Justiça e a Justiça, infelizmente, achou prudente suspender sem dizer como fazer e o que fazer. Nós vamos esperar o tribunal decidir. E dependendo da decisão do tribunal, nós vamos decidir. Prosseguimos esse ano para terminar nesse primeiro semestre ou não prosseguimos? Porque esperamos, finalmente, que a Justiça de Jacareí julgue o processo que não tem nenhuma decisão positiva. Como tem que ser feito? Se o prefeito não pode reunir as forças vivas da sociedade, discutir o modelo e fazer acordo, ainda que tenha divergente, ninguém nunca vai ter unanimidade absoluta num assunto como esse. Mas a maioria tem que vencer. Se o prefeito não pode fazer isso, a Justiça tem que chegar e dizer, faça assim, A, B, C, D e E. Não tem uma decisão da Justiça dizendo como tem que ser feito. E não tem lei sobre isso. Nós usamos os parâmetros do antigo ministério, ainda do governo da antiga presidente Dilma, e mesmo assim, usando as regras, as únicas existentes, a Justiça resolveu suspender. Prefeito, eu acho que seria um risco muito grande não continuar isso, né? É um prejuízo para a população. Eu vejo que às vezes as pessoas confundem, pensam que o plano diretor é para beneficiar construtoras. Na verdade, o plano diretor, ele regula tudo isso que o senhor estava colocando muito bem aqui, todo esse desenvolvimento, né, esse regramento que tem que ser construído pela sociedade civil. O que nós pudemos testemunhar nessa discussão foi toda uma participação ativa da população, mas fica um sentimento de interesses políticos que estão navegando, esse é um sentimento que eu tenho, que ficam navegando, buscando pelo em ovo para que a coisa não aconteça. Olha, o investimento privado gera emprego e desenvolvimento. Sem investimento privado não há geração de emprego e não há desenvolvimento. Nenhum investidor privado investe numa cidade que não tenha segurança jurídica e regras claras. Nós estamos sem regras claras, muito confusas, uma lei mal feita em 2000, uma emenda em 2009, uma emenda em 2012 que foram anuladas na Justiça, portanto, sem lei, insegurança total e não há investimento que gere empregos e desenvolvimento para a cidade se não tiver segurança jurídica e leis claras. Isso é que nós estamos buscando, dar segurança para que o investidor invista e gere emprego para a população e desenvolva a nossa cidade mais do que ela já é desenvolvida, que ela está entre as 50 melhores do país em todos os critérios, embora com a população esteja só entre as 100 cidades. Não, prefeito, a gente acompanhou quando teve a suspensão do plano diretor, empresas que estavam decididas a vir para Jacareí, que estariam empregando aí mais de 1.000 pessoas, 2.000 pessoas. Eu tenho acompanhado de perto a cidade de Jacareí e vi que realmente, ambiente de segurança jurídica, a empresa não quer confusão. Ela quer chegar, saber as regras, né, e se estabelecer. Não quer entrar em discussão que não esteja no objetivo da vida dela. Então nós vamos torcer, eu acho que tem que ter uma somatória de esforços aí de toda a sociedade. Eu ainda confio no Poder Judiciário. Eu acho que, às vezes, a gente se desanima com algumas decisões, tudo isso, mas nós sabemos que existem decisões em instâncias que vão enxergar todo esse prejuízo que a cidade passa a ter, que a sociedade como um todo passa a ter e caminhar para uma aprovação desse plano diretor. Porque, assim, as preocupações de rito foram muito grandes, né, prefeito? Muito cauteloso. Quanto tempo ficou essa discussão? Nós estamos desde 2018 com esse processo, né? Depois teve a suspensão no período da pandemia, voltamos depois da pandemia, avançamos bastante, 8 meses, mais de 1.500 pessoas participando, 39 audiências, 2 vezes, a maior participação de todas as capitais do Brasil.
Não teve mais gente participando do que em Jacareí nos planos diretores das capitais. Além disso, fizemos toda a consulta online, estava tudo à disposição. Sim. Então, o que a gente precisa é que o Tribunal de Justiça diga, faça assim, Perfeito. ponto. Ou então o Tribunal de Justiça diz, obedecido essas diretrizes, é autonomia do município, porque é isso que está na Constituição. O município só tem que chamar a sociedade civil e pactuar as regras. E você é testemunha disso, nós pactuamos tudo. Quantas audiências fizemos? Com honestidade, né? Porque o que impede o desenvolvimento é quando o setor produtivo não confia na gestão pública. E Jacareí tem dado aí um exemplo de seriedade no trato com as questões públicas. E por isso que o Desenvolve Vale, que é um defensor do desenvolvimento, a gente vai estar sempre falando isso aqui, entende que a cidade urgentemente precisa aprovar esse plano diretor. Como bem, o prefeito também é advogado, né, prefeito? Conhece bem a legislação e sabe, nós não podemos fugir desse tema, não podemos fugir de jeito nenhum, temos que bater na tecla e aprovar esse plano diretor de qualquer custo esse ano. Exatamente. Identificar quais são as áreas que devem ser protegidas, identificar Sim. os corredores industriais, separar o uso nocivo ao uso urbano de pessoas, definir isso claramente e dizer para o empreendedor, você pode investir aqui. Nesse sentido, onde você vai investir, com quem, o que você vai fazer, é decisão sua. Agora as regras são essas e eu não vou mudar por interesses outros, senão o interesse da cidade. Da cidade, com isso certeza. é lei, isso é a regra. Essa é a função do plano diretor. Prefeito, nosso tempo aqui, ele vai chegando ao final. Queria cumprimentá-lo, né? Nós da sociedade civil temos que batalhar para que pessoas corretas, honestas, como o prefeito Isaías, que está aqui, tem um monte de desafios lá dentro da prefeitura, mas está imbuído de fazer um bom trabalho, assim, com a sua equipe. Um abraço no Celso lá, o seu secretário e os demais, a Juliana, todos que eu conheço ali, que estão empenhados na sua equipe. E esperamos que Jacareí ganhe esse protagonismo do plano diretor, porque realmente isso vai ser um avanço muito grande do que já vem sendo feito aí nesse trabalho aí da mobilidade e tudo mais, prefeito. Muito obrigado por ter vindo ao Desenvolve Vale. E eu quero aproveitar para convidá-lo para estar presente na inauguração da nova avenida e da nova ponte do nosso querido Mário Covas, saudoso. Nós aprendemos a respeitar e admirar e acho que merece em cada cidade do estado de São Paulo uma citação, uma referência, um agradecimento pelo grande serviço que Mário Covas prestou à democracia, ao Brasil e ao nosso estado. Estaremos lá, prefeito, nessa inauguração dia 12. Muito obrigado. Então, nós conversamos hoje com o prefeito Isaías Santana, da cidade de Jacareí. Agradecemos a sua audiência e até o próximo sábado, às 11h30, aqui na TV Tati SBT. Muito obrigado.